Então, vamos começar aqui a aula. Hoje vamos falar de lesões corporais e infortunística, começar por lesões corporais, né? O que que é uma lesão corporal? É tudo aquele dano, tanto físico quanto psíquico, que alguma pessoa gera a um outro ser humano. Então, a gente tem as características de uma lesão corporal, que são comissivo, ou seja, o ser humano, aquele agente, ele pratica o ato através de uma ação. Então, ele ajuda que aquela lesão seja ocorrida, né? Tem o omissivo, que é quando você deixa de fazer uma ação e através disso gera uma lesão corporal. Tem o doloso, quando você quer ou assume o risco de produzir essa lesão corporal. O culposo, quando você não tem intenção, seja aí por negligência, imprudência ou imperícia. Então a gente tem o conceito de lesão corporal, a gente divide em três: lesão corporal leve, grave e gravíssima. Na lesão leve, geralmente tem só ali uma equimose, uma escoriação, por exemplo, um tapa, ou um soco, um chute. Quando você tem ali um comprometimento um dano, né, anatômico, então acaba gerando ali uma leve inflamação, gera uma equimose, alguma coisa assim mais leve, ou uma perturbação funcional, seja psíquica, por exemplo. Quando você gera um dano psíquico, a pessoa às vezes não consegue, sofre bullying, por exemplo, você gera ali uma perturbação funcional na pessoa, uma lesão corporal leve. E as leves são a maioria das lesões corporais hoje em dia, né, cerca de 80%. A gente avalia assim que a pessoa chega, vê se tem equimose, vê se tem alguma coisa que na perícia, né, seja detectada, e depois de 30 dias a gente vê de novo para ver se aquela equimose já passou. Pensando aí no espectro equimótico, leva em torno de 12 até 20 dias no máximo. Então 30 dias já tem que ter passado aquilo lá para ser uma lesão classificada como leve. A pena de uma lesão corporal leve é de 3 meses a 1 ano de detenção, então em regime aberto. Já na lesão grave, eh, que diferencia é porque acaba gerando uma incapacidade para a pessoa por mais de 30 dias, então por isso que a gente faz a reavaliação em 30 dias. Se passou de 30 dias e aquela lesão não melhorou, aquela lesão gerou ainda uma incapacidade para a pessoa, a gente já qualifica ela como uma lesão grave. Tem também caso a pessoa leve um perigo de vida, né? Mas ela se recupere em menos de um mês. Mas aquela ação gerou um perigo de vida, classifica-se como grave, só que tem que recuperar em menos de um mês. Uma debilidade permanente, membros ou funções, né? Sendo que aquilo não leve um problema grande para a pessoa no dia a dia. Uma debilidade permanente, uma lesão grave. Ou uma aceleração de parto quando não coloca-se, quando o óbito, o feto não vai a óbito, né? Então, uma aceleração de parto ali, coloca alguma coisa que acaba gerando uma aceleração de parto ali na vagina da mulher, por exemplo, mas aquele feto acaba nascendo e não morre, então é caracterizado como uma lesão grave. E aí que a gente tem uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, né? Então, em regime já fechado aqui na grave, só na leve que é regime aberto. Então, a gente classifica as atividades habituais, né, como se são aquelas atividades que a pessoa faz no dia a dia. Só que essas atividades habituais têm que serem listas. Por exemplo, um tráfico de drogas não é uma atividade habitual, mas, por exemplo, você ir para o seu trabalho, que é um trabalho lícito, sei lá, marceneiro, serralheiro, pedreiro, enfim, qualquer atividade é uma atividade habitual. Perigo de vida é quando a pessoa machuca a outra, mas não tem intenção de matar, mas acaba gerando com aquela ação um potencial de morte. Por exemplo, um empurrão da escada ou uma cotovelada na pessoa, ela acaba batendo a cabeça, vai para o hospital e acaba ficando internada com risco de lesão cerebral, ou no caso do empurrão da escada também bate a cabeça, fica internado com risco de lesão cerebral e é classificado como um perigo de vida. Isso é um agravante para a pena da lesão corporal grave. Uma debilidade permanente em sentido função, que dura por muito tempo, né? Que mesmo depois de anos não volta a melhorar, ou depois de muitos anos volta a melhorar, não importa, ainda assim é uma debilidade permanente, é caracterizado como permanente, né? Ou também como duradouro, e uma aceleração de parto, como eu havia falado, quando gera algum dano ali na grávida que acelera o parto, mas o feto não vai a óbito.
E a lesão deve ser analisada, né, logo quanto antes pelo perito, e aí depois tem que ser repetido depois de 30 dias para ver se não melhorou, para ela ser classificada como grave. E a incapacidade da vítima, né? Como que a gente sabe se melhorou depois dos 30 dias? De acordo com incapacidade. A pessoa está apta a voltar pro seu dia a dia, para as suas atividades habituais? Beleza, então é uma lesão em 30 dias? Beleza, então é uma lesão leve. Passou de 30 dias? Opa, é uma lesão grave. Lesão gravíssima. Quando vincula as lesões com voltando aqui, lesões gravíssimas é quando tem uma incapacidade, né, ou permanente para o trabalho, alguma enfermidade incurável, alguma coisa que gere algo que seja permanente para a pessoa e que aquilo atrapalhe ela nas atividades diárias dela, nas atividades habituais. Então, incapacidade permanente, enfermidade que não seja curável, uma perda em utilização de membro, uma deformidade permanente, ou um óbito fetal na aceleração de parto. Então, acelerou o parto e gerou um óbito fetal, é uma lesão gravíssima. Então aqui a gente tem uma pena de reclusão de 2 a 8 anos, regime fechado, né? Se resultar morte, pode aumentar aí para 4 a 12 anos. A incapacidade permanente do trabalho, o que, que é? A gente tem duas coisas diferentes. Tem a posição majoritária, que é incapacidade para qualquer trabalho, então é uma lesão já mais grave, né? Uma lesão pior, que a pessoa não consegue trabalhar de maneira nenhuma. E tem que é a posição minoritária, que é aquela que a pessoa não consegue mais trabalhar do jeito que ela trabalhava. Não consegue exercer aquilo que ela fazia. Por exemplo, um pianista que acaba tomando um martelado no dedo e aí não consegue mais tocar piano. É uma posição minoritária de incapacidade permanente do trabalho. Tem enfermidade incurável, né, que é aquela que a medicina ainda não tem cura, não tem um tratamento eficaz, como HIV e AIDS, por exemplo. Então, antigamente era mais comum, né, o cara tinha HIV e ele tirava um pouco de sangue dele, colocava numa agulha, uma seringa, né? Colocava uma agulha e passava para as pessoas na rua. Então saía pegava um ônibus, ele pegava a seringa com sangue com HIV dele, injetava na pessoa e a pessoa às vezes nem percebia, sentia só um furinho, não sabia o que que era e acabava pegando através disso, né? Uma perda ou inutilização do membro, sentido ou função, por exemplo, não consegue mais ouvir, nem escutar, ou mais falar, algo do tipo. Ou deformidade permanente, que é aquela que todas as pessoas ao redor dela acabam vendo aquilo, né? Por exemplo, quando teve alteração no tamanho das pernas. Então, você tem uma deformidade ali que vai ser pro resto da vida e que vai gerar um problema para ele pro resto da vida. Então, a STJ entendeu que mesmo que exista um tratamento, uma cirurgia para aquilo, como aquilo gerou uma intervenção para voltar à normalidade, é uma lesão gravíssima. Então, tem algo que vai dar um dano permanente para a pessoa, é uma lesão gravíssima. E, por fim, o aborto, né? Então, quando tem um aborto, é caracterizado também como uma lesão gravíssima. Na diminuição de pena, se a pessoa tiver um motivo justo para ter cometido aquela pena, ela pode ser baixada de 1/6 a 1/3, né? Um motivo de valor social ou moral. E a substituição de pena, principalmente na lesão leve, né? E aí o juiz pode definir que ao invés da pessoa ser detida, ela vai só pagar uma multa. Quando, por exemplo, tem uma briga e você deu soco e a outra pessoa deu soco, aquilo lá essa pena pode ser substituída por multa por ter sido ações recíprocas tanto da vítima quanto do agressor. Na violência doméstica, ela é caracterizada, né, quando essa lesão for praticada contra parente próximo, né, parente que é perto, ou a pessoa que conviva ou já tenha convivido com o agente. E aí a pena de detenção de 3 meses até 3 anos. E se pode ser aumentada caso tenha síndrome de Down. Então, por exemplo, um pai tem uma filha que tem síndrome de Down, ou um padrasto, por exemplo. Antigamente era muito comum, né? Padrasto, madrasto. Então,
era madrasto de alguma pessoa com síndrome de Down, não gostava da situação pela pessoa ter síndrome de Down, de dar muito trabalho, e aí começava a fazer diversos tipos de bater para aquela pessoa, para tentar educar e tudo mais. É uma lesão gravíssima, caracterizada aqui na violência doméstica, e caso tenha deficiência pode ser agravada. Então a diferença entre lesão corporal e maus tratos, né? Os maus tratos é quando você expõe o perigo da vida a uma pessoa que você tem autoridade. Então, geralmente pai, mãe, sobre o filho. E aí, esses maus tratos aí, você tem uma detenção de 2 meses a 1 ano, ou até multa, né? E como é que era caracterizada? Quando você tenta por algum, alguns métodos não convencionais fazer com que aquela criança, por exemplo, ela aprenda, por exemplo, batendo nela ou deixando de dar comida para ela aprender alguma coisa que você quer ensinar. Caso resulte em morte, pode ser aumentada para reclusão, né? Regime fechado de 4 a 12 anos. E pode aumentar até 1/3 se o crime for praticado contra pessoas de menor de 14 anos. E para crianças, né, menores de 18, a gente tem especificamente o ECA. O ECA tem um artigo igual ao artigo 136 aqui que fala sobre isso que eu acabei de explicar. Só que no caso do artigo 136 é para maiores de 18 anos e menores de 18 anos já entra o ECA, né? No artigo 232. Então vamos para o infanticídio agora. Começar com o conceito de infanticídio. O que é o infanticídio? É quando a mãe, pelo estado puerperal ali, pelo estado das mudanças, da subida e descida abrupta de hormônios, influenciada aí pelo estado puerperal, acaba matando o filho. Isso é o conceito de infanticídio. Caso a mãe mate o filho ali e não esteja sob essa influência do estado puerperal, já é caracterizado homicídio. Ou quando uma outra pessoa mata o filho, ali mesmo que acabe ter acontecido o parto, vai lá o pai, o padrasto vai e mata o filho, é caracterizado homicídio e não infanticídio. Infanticídio só pode ser a mãe matando o filho sob o estado puerperal. O estado puerperal que é a pena que é de detenção de 2 a 6 anos, né? E caso seja um homicídio, seria de 6 a 20 anos ou de 12 a 30 anos, caso fosse qualificado. Então, o infanticídio tem uma pena bem menor por conta dessa questão hormonal. E o que é o estado puerperal? Estado puerperal é isso, como expliquei, há um aumento, diminuição dos hormônios ali por conta do parto, né? Por conta da mãe ele dando à luz, e aí ele não ultrapassa 36 horas. Então, passou de 36 horas e a mãe matou o filho, já não se considera infanticídio e considera-se homicídio. Então, o que a gente determina através da perícia? A gente tem que ver se o feto chegou a ficar vivo, né? Se ele respirou, a gente vai ver isso daqui a pouco através da docimasia de Galeno. E aí a gente tem que saber se ele respirou e quando ele foi morto. Se ele foi morto realmente antes das 36 horas ou se ele foi morto depois das 36 horas, por exemplo. E nas condições do recém-nascido, né, a gente tem algumas classificações para caracterizar esse feto, esse bebê. Como que a gente caracteriza? A gente caracteriza de quatro pontos diferentes. A gente tem o natimorto, que é quando o feto é morto depois da 22ª semana, né? Então pode acontecer em causas naturais ou violentas. A gente tem o feto nascente, quando uma parte corporal dele ali durante o processo de parto é agredida, é danificada e ele não consegue nem mesmo respirar, mas por ter sido morto antes de conseguir finalizar o parto, né? Então esse é o feto nascente que está entre ali já para nascer, né? O feto nascente. A gente tem o infante nascido, que é aquele que nasceu, respirou, mas acabou morrendo. E a gente tem o recém-nascido, que vai desde o parto até o 7º dia de nascimento. Então, são essas 3 classificações. As causas jurídicas de morte, a gente tem a natural, que é uma causa natural, né, que não tem influência de nada para que
que aquela pessoa morresse, tem a acidental, que é quando não tem intenção de morrer, e tem a criminosa ou dolosa, que é quando a pessoa tem a intenção de matar. Se a causa é natural, a gente esquece crime, né? Óbvio, uma causa natural, que não seja nem acidental nem criminosa, por exemplo, um mal súbito. A gente tem as acidentais, que é quando o feto ali, por algum acidente, por exemplo, a mãe caiu e acabou esmagando o filho na barriga, e isso gerou algum problema lá que o feto acabou morrendo. Isso é considerado como acidental. E criminosa é quando gera alguma lesão ali, por exemplo, a mãe tentando fazer um aborto provocado por uma lesão mecânica, como por exemplo contusão, perfurante, perfuro importante, física, né, combustão, queimadura, energia, uma esganadura, estrangulamento, algo que faça ele parar de respirar. São vários tipos, né? Mas aí tem intenção, então ela é criminosa. Então, natural, quando, por exemplo, tem um aborto espontâneo, beleza, morreu, tem um acidental, quando tem algum acidente, não tem intenção de matar o bebê e acaba matando. E criminosas é quando tem intenção. Então, algumas perguntas para a gente fazer se realmente houve um infanticídio, né, em classificar. Houve realmente morte do bebê? O bebê está morto? Qual a causa da morte? Ele morreu de quê? Qual instrumento meio que produziu essa morte? E a morte foi produzida com emprego de veneno, fogo, asfixia ou por outro meio insidioso ou cruel, né? Então isso classificaria mais tempo, o juiz daria mais tempo para a pessoa presa se ela usou algum meio torturante ali para o bebê para matar. E a gente tem aqui 3 classificações com relação ao tempo de parto, né? A gente tem o pós-parto imediato ali, que vai de 1 até 10 dias do parto. A gente tem algumas características do colo, então para a gente saber quanto tempo realmente essa mãe teve um parto. Será que ela teve mesmo? Vamos observar o colo do útero dela. Então a gente observa o colo, 1 a 10 dias o colo está flácido, o fundo uterino um pouco acima da cicatriz umbilical. Aí no pós-parto tardio, que são 10 a 45 dias, o útero continua diminuído, só que a gente vê a influência da lactação no processo fisiológico, então nos seios da mulher. E depois de 45 dias, aqui a gente não tem uma precisão muito legal, né? Não tem como saber muito, só porque é mais de 45 dias. A gente determina algumas coisas que a gente não vê, né? Se a gente não vê nem essas características de 1 a 10 dias, que é do parto imediato, nem características do parto tardio, então isso é um pós-parto remoto. A gente vê algumas características simples, mas não vê nada muito específico, como foi caracterizado aqui nesses 2 anteriores. Provas de vida extrauterina, né? Quando o bebê, pra gente saber se o bebê realmente chegou a respirar ou não, como é que a gente faz? A gente tem a docimasia de Galeno, que o que é essa docimasia de Galeno? Você pega o pulmão do bebê, coloca numa bacia d'água, coloca num lugar, num recipiente com água. Se o bebê respirou, o pulmão vai subir, vai boiar. Se o bebê não respirou, o pulmão vai descer para o fundo do recipiente. Então a gente sabe se o bebê realmente respirou ou não respirou através dessa docimásia. Agora vamos falar um pouco de infortunística, né? O que é infortunística? Só para relembrar, é qualquer acidente de trabalho, né? O estudo de qualquer acidente de trabalho. Basicamente isso. Então tudo que relaciona assim, ao acidente de trabalho a gente vai estudar na infortunística. Então, o que é um acidente de trabalho? Né? Aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, ou até mesmo no deslocamento entre a casa e a empresa, e acaba gerando aquele acidente, mas que são ocorrências não programadas, né? A gente não espera que aquilo aconteça e que acaba interferindo ali no processo natural do trabalho, gerando algum dano material, ou mesmo funcional nos trabalhadores. A gente tem 3 situações que caracterizam a infortunística, né? Primeiro é o acidente de trabalho tipo, que ocorre ali no exercício da atividade laborativa, então dentro do caminho dela, né? Como eu falei, e gera algum dano físico, funcional, podendo resultar até morte, perda ou redução
da capacidade laborativa, então aquilo que se relaciona com a ação do exercício da atividade laborativa. E a gente tem aqui a diferença também entre doença profissional e doença de trabalho. A doença profissional é aquela que a pessoa adoece por fazer o trabalho, então, por exemplo, ela fica com o mouse o dia inteiro, acaba gerando um LER ali no pulso da pessoa, então aquilo é uma doença profissional. Ela fazia, né, aquela ação de movimentar o mouse e aquilo gerou o LER na pessoa. Já a doença do trabalho é com relação às coisas que acontecem fora do trabalho, né, no trabalho, mas fora daquela atividade específica dela. Por exemplo, ela usa muito o mouse, beleza, tá ficando no computador o dia inteiro, só que ao redor dela tem muito barulho, ela acaba tendo algum problema de surdez por conta daquele barulho que está ao redor dela na condição de trabalho dela, né? Isso é uma doença do trabalho, já é uma doença profissional, é aquilo que ela exerce. Doença do trabalho é a condição de trabalho que a pessoa trabalha. Então, algumas consequências do acidente de trabalho, né? A gente tem que 4 tipos: tem a temporária ou permanente. Ser permanente pode ser parcial ou total. Tem incapacidade temporária, que afasta o indivíduo por um período inferior a um ano. Então, isso é incapacidade temporária. A incapacidade parcial e permanente reduz a capacidade laboral por toda a vida, né? Então ela é permanente. E tem a incapacidade total ou permanente, que é a invalidez. Então a pessoa não consegue mais trabalhar da maneira que trabalhava. Então ela tem uma incapacidade total para aquele tipo de trabalho. Temos os riscos profissionais, divide-se em 3 tipos. Tem o risco genérico, que é aquele que qualquer pessoa está sujeita àquilo, por exemplo, um acidente de trânsito no percurso da ida e volta do trabalho, então é um risco geral. Tem o risco específico, que é com relação ao seu trabalho em si, né? Então, por exemplo, o cara trabalha fazendo cortes de chapas e aí ele acaba se machucando com aquilo. Então é um acidente com um risco específico da função. Qual que é o risco daquela função que ele exerce? É o risco de perder um dedo, perder uma mão, por exemplo. E tem o risco genérico agravado, né? Quando, por exemplo, é uma situação que está de fora, qualquer um está sujeito, mas que o trabalho, que a atividade que ele exerce acaba agravando essa situação geral, gera mais risco para ele. Por exemplo, um vigilante que trabalha, beleza, qualquer um está sujeito a trabalhar como vigilante, só que você tem um risco genérico agravado por conta da sua condição de trabalhar, por exemplo, à noite, e aquilo gerar distúrbios no sono do vigilante. Então, é um tipo de risco genérico agravado. Quando é que a gente considera coisas diferentes assim que a gente pensa, né, fora do ambiente de trabalho, que também são considerados acidentes de trabalho? São, por exemplo, quando o trabalhador faz uma prestação de serviço para a empresa, mesmo que fora ali do ambiente. Se o trabalhador está em viagem a serviço da empresa, também é considerado acidente de trabalho, caso ocorra algum acidente, né? E se estiver no trajeto entre a casa e o trabalho para casa também é considerado um acidente de trabalho, mesmo que não esteja ali no ambiente que ele trabalha geralmente, né? Algumas coisas que não são consideradas doenças do trabalho, então, que a gente exclui, são as doenças degenerativas, né, que não tem nada a ver com o trabalho, aquela que não produz incapacidade laborativa, então ele continua conseguindo trabalhar, mas pegou alguma doença, teve alguma doença, algum câncer, por exemplo, não é considerado, obviamente, uma doença do trabalho, porque não tem ali uma incapacidade laborativa, ele continua conseguindo trabalhar mesmo tendo aquela doença. E tem as doenças endêmicas adquiridas, né? Elas são excluídas quando, por exemplo, é, casos, por exemplo, do próprio Covid, como foi uma doença epidêmica, né? Não foi o trabalho que gerou aquela doença, ou não pegou mesmo no trabalho, então não é considerado um acidente de trabalho. Caso a pessoa pegue Covid ou pegue dengue, por exemplo, não é considerado um acidente de trabalho, a menos que, por exemplo, na dengue ele pegue dengue e prove, né, que pegou dengue de de alguma coisa relacionada ao trabalho. Por exemplo, no ambiente de trabalho tem alguma água parada, acabou gerando um mosquito da dengue, acabou pegando dengue. Aí, beleza, é um acidente de trabalho. A perícia médica da infortunística, o que a gente vai olhar, né? A gente vai ver se tem um nexo causal, se realmente aquilo que ele está falando que aconteceu
que realmente aquele acidente, aquele problema ocorreu por conta do trabalho, a gente afasta as possibilidades de simulação, meta-simulação e de simulação, caso a pessoa finja que aconteceu por conta do trabalho, ou mesmo por pressão do patrão finja que não aconteceu também, né, no caso de uma simulação, e avaliar o grau de incapacidade, enquanto que aquela pessoa está incapaz de exercer as atividades do dia a dia. Alguns aspectos legais, né, a empresa ela é responsável pela compra de EPI e ela deve dar para o funcionário todas as informações relacionadas aos riscos daquele emprego. A responsabilidade civil são os direitos dos trabalhadores, né, tanto urbanos quanto rurais, que visem melhoria de sua condição social, e o seguro de acidente do trabalho, o empregador sem excluir a indenização que está obrigado, quando ocorrer em dolo ou culpa. Então, a empresa, caso ocorra algum problema que a empresa acaba gerando, ela sabia que, por exemplo, a falta de EPI para o funcionário poderia causar algum problema para ele e, no fim das contas, acabou causando. Então, tem uma responsabilidade civil sobre aquele trabalhador, sobre aquele funcionário. Então, pode ser processado e tudo mais. E aí, no Código Civil, né, coloca aqui, de maneira geral, aquele que por ação, omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direitos ou causar prejuízo a outrem, ficando obrigado a reparar o dano. Então, o dono daquela empresa vai ser obrigado a reparar o dano, caso ele gere um dano àquele funcionário. E isso seja provado, evidentemente. Aqui, por exemplo, como eu falei, né, expor a vida, a saúde de outro perigo. Então, a falta de EPI, você está expondo a saúde daquele trabalhador. Então, você vai ter uma responsabilidade penal. Você pode ser preso em detenção de 3 meses a 1 ano, caso você não dê todas as condições de trabalho, de EPI, de proteção para aquele trabalhador. E caso ocorra morte, incorra em morte, né, a pena pode ser aumentada para reclusão em regime fechado de 6 até 20 anos. E é basicamente isto dessa aula.